Graças e paz, queridos e amados irmãos, glória a Deus como sempre, mais uma vez estando aqui para trazer um pouco mais da palavra do Senhor. E como tenho sempre dito, isso é muito bom, para a glória de Deus, é claro. Hoje quero falar um pouco sobre perdão e quero me fazer valer de um texto no livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Inicia assim, versículo 15 do capítulo 18 de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou vai até ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Antes de eu ler os outros dois versículos, eu quero me ater por enquanto nesse aqui. Atentem ao que diz o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, se o seu irmão pecar contra você, você deve ir até ele e conversar com ele, só você e ele. Agora, claro que com um espírito de mansidão, buscando em amor consertar ou ajustar aquilo que ainda ficou desajustado, digamos assim. Mas vai você e ele só. E segue o texto, versículo 16. Se porém não te ouvir, ou seja, você foi a ele e ele não te ouviu. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, ou duas pessoas, melhor dizendo, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Apenas até aqui para explicação desse texto. A palavra do Senhor, ela nos mostra como seguir princípios. Muitas vezes, nesse caso aqui, eu estou falando de princípios que muitas vezes, se eu e você formos bem sinceros, ignoramos ou atropelamos esses princípios que o Senhor nos estabelece através da sua palavra para resoluções de problemas entre irmãos. E muitas vezes, por ignorar os ensinamentos bíblicos, agimos de forma equivocada e causamos ou aumentamos problemas que já deveriam ter sido resolvidos ou terem sido resolvidos. O que é que a palavra do Senhor ela nos exorta? Se alguém pecar contra mim, eu devo buscar essa pessoa, claro que com espírito de mansidão, e resolver essa questão entre mim e ela só. É isso que diz o texto no versículo 15. Mas, certamente você que me ouve, algumas pessoas dessas que me ouvem, é claro, devem identificar que geralmente ou em alguns momentos não é feito assim segundo o ensinamento bíblico. Geralmente quando alguém peca contra mim, falha contra mim, é esse ensinamento bíblico que a palavra do Senhor me exorta a fazer, de buscar o meu irmão entre eu e ele só. Esse é o ensinamento. Mas se eu não seguir o ensinamento, geralmente não é assim que eu faço. E é bem provável que você que me assiste agora não tenha buscado seguir esse ensinamento, esse princípio bíblico. Ou seja, quando alguém falha com você, você vai àquela pessoa resolver o problema com espírito de mansidão, ou geralmente você fala com a outra pessoa. Eu quero exemplificar isso. Imagine, João falhou contra você. Você resolve com João? Alguns, infelizmente, não. Buscam José para conversar com José o que João fez a você ou a mim, para não parecer que eu estou de fora desse contexto. O ensinamento bíblico nos mostra que nós devemos resolver a situação com o irmão que falhou com a gente. É esse o ensinamento bíblico. E, infelizmente, muitos de nós não faz isso. E aí, a Bíblia ela segue dizendo passo a passo: vai você e o seu irmão só. E geralmente, infelizmente, não é isso que fazemos. Mas, quando fazemos isso e o irmão não nos ouviu, e fomos com espírito de mansidão e ele não nos ouviu, e aí a Bíblia
segue para um outro contexto, num passo a passo, digamos assim, um outro nível. Ele não te ouviu? Ok. Chama uma ou duas testemunhas para que seja estabelecida a paz e aquele problema seja sanado, seja resolvido. Essa pessoa não ouviu nem a você sozinho, nem a você quando chamou uma ou duas testemunhas para que fosse estabelecida a paz. Não foi resolvido. Um outro nível agora. Chama a igreja. Nesse caso, quem? Os líderes, a liderança da igreja. Claro que cada passo a passo desse, as pessoas envolvidas precisam saber. E não eu ir pela surdina e falar com alguém sem comunicar ao meu irmão. É claro que eu preciso primeiro ir a ele. Não resolvi com ele e dizer, olha, eu vou chamar um outro irmão para que se resolva com você junto. Com mais uma ou duas pessoas e ele junto. Cada um ouvindo a versão um do outro na presença. E não foi resolvido nem sozinho, nem com duas ou três testemunhas. Não foi resolvido. Então leva a igreja. E nesse caso leva quem? A liderança da igreja e todos os envolvidos ali, para que seja resolvido e que cada um, digamos assim, conte a sua versão e seja resolvido o problema. Só que aí a Bíblia diz, e nem assim houveram o primeiro e o segundo nível, e no terceiro nível também esse irmão não quis ouvir, nem sozinho, nem com duas ou três testemunhas, com uma ou duas testemunhas, pessoas, e não deu ouvidos à igreja, à liderança da igreja, digamos assim. E o que é que faz agora? Considera o gentio publicano. Quem eram os gentios e quem eram os publicanos? Primeiramente os publicanos. Os publicanos nada mais eram do que cobradores de impostos. Geralmente esses publicanos eram da própria nação que cobravam impostos da sua própria nação para levar a Roma na época, na época de Jesus. Então, essas pessoas seriam consideradas como esses, que eram cobradores de impostos e que cobravam dos seus patrícios e levavam para Roma, e que muitos deles tinham fama, inclusive, de roubarem. Eram odiados pelos da sua nação, porque cobravam impostos da sua nação para levar para aqueles que estavam dominando sobre Israel. E os outros gentios eram todos aqueles que não eram da nação de Israel, não era nascido israelita ou israelense, não era da nação de Israel. Então, trazendo para esse contexto de hoje, atualizando essa visão para hoje, o que fazer? Expulsar da igreja, você não presta mais, vai embora? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas, por exemplo, você exerce alguma função na igreja? Você exerce alguma função, só que não foi resolvida essa situação em nenhum dos três níveis. Então a liderança da igreja diz, você será considerado como gentio publicano. Trazendo para hoje o que será, você não poderá exercer a sua função enquanto não for resolvido tal problema, tal situação. Isso precisa ser resolvido. Enquanto não for resolvido, você pode até vir, você pode congregar, você pode estar junto sem problema e continuará sendo amado, porque isso que a palavra do Senhor nos ensina, amar sempre. Mas você não poderá exercer a sua função, por exemplo, levar a palavra, ministrar louvores, entre outras coisas mais, enquanto essa situação não for resolvida. Mas, infelizmente, muitos de nós ignoramos esses princípios que a Bíblia nos ensina e causamos divisões. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a perdoar. E por isso iniciei falando que queria falar de perdão. Precisamos perdoar, estar com nossos corações prontos para perdoar aquele que nos ofende, e às vezes nós, como seres humanos, falhamos com o outro também. Então devemos perdoar, como o Senhor sempre nos ensinou a estar buscando sempre perdoar. E não estou dizendo aqui que todo perdão é fácil de ser liberado. Cada um que foi ofendido sabe a dificuldade de liberar perdão, mas é necessário liberar perdão para os nossos irmãos. É necessário, é indispensável liberar perdão. Ele ensina o passo a passo, a palavra do Senhor nos ensina o passo a passo. Infelizmente, muitos têm ignorado isso. Eu convido cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem a fazer leitura dessa passagem. Mateus 18, do 15 ao 17, tem o restante que ele fala, a palavra do Senhor, ela segue falando, eu não vou entrar
nesse restante aqui, mas se nós seguirmos esse passo a passo, eu creio que muitos dos problemas que temos congregacionais serão resolvidos. Se buscarmos esse passo a passo com o espírito de mansidão, para que haja a paz entre nós, então conseguiremos caminhar em comunhão, porque infelizmente o nosso inimigo tem levado à divisão quando não seguimos esses princípios e até acreditamos que de outra forma dará certo. O Senhor nos mostra qual é o princípio bíblico a ser estabelecido. Que venhamos buscar seguir esses princípios bíblicos em nome de Jesus, que com certeza eu creio que muitos dos nossos problemas nesse sentido serão resolvidos. Muitos problemas de entendimento, muitos problemas serão resolvidos quando nós buscarmos esses princípios, problemas de relacionamento, quando buscarmos seguir os princípios que a palavra do Senhor nos ensina a seguir. Pare, leia em nome de Jesus esse princípio que o Senhor nos ensina, e quando passarmos a seguir esse princípio bíblico, eu creio que muitos desses nossos problemas de relacionamento serão resolvidos, porque o Senhor nos dá a chave para que isso seja resolvido em nosso meio e o nosso inimigo não possa prosperar, mas que venhamos caminhar em unidade, porque o nosso inimigo trabalha e luta dia e noite contra a nossa unidade, e sabemos que se estivermos juntos, unidos em Cristo Jesus, nós sempre em Deus venceremos, porque Ele estabeleceu isso para nós e fez de nós mais do que vencedores. E o inimigo das nossas almas tem tentado nos dividir para nos vencer, mas o Senhor tem nos ensinado como caminharmos unidos. Sei que somos seres humanos e como seres humanos às vezes falhamos, mas existe perdão para isso. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine sua vida e te faça refletir nessa palavra e passe a seguir esse princípio. Passe a seguir esse princípio. Se alguém chegar para você e dizer: olha, eu vim falar de fulano que me feriu, que fez isso e isso, que falou tal coisa de mim, pergunte a essa pessoa que veio te procurar: você foi primeiramente aquela outra pessoa tentar resolver? Alguns podem até dizer que não, outros podem dizer que foram, mas quando você for convidado, as partes que foram envolvidas precisam estar juntos, precisam estar ali, para que seja trazida à luz toda a verdade. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.